Vamos lá! Começamos o capítulo com One Piece na capa da revista Weekly Shonen Jump dessa semana, onde vemos o Luffy do mangá abraçando o Luffy do live action em comemoração da estreia da série de One Piece que rolará no dia 31 de agosto deste ano. Se tem uma coisa certa neste live action é que ele fará muito barulho quando estrear, seja algo ali para o lado ruim ou para o lado bom. E temos o Brasil na capa da revista, referências, Brasil, Brasil, Brasil. Nós temos a foto deles, de todo o elenco de One Piece, todo não, né? Pelo menos ali os 5 iniciais dos Mugiwaras visitando a liberdade, nessas fotos que rolaram nas redes sociais. Nós também temos uma capa colorida também para divulgar o One Piece live action. Na frente pode-se ver Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji em pose de lutas em seus estilos. E até mesmo a gente pode observar algo interessante relacionado aos chapéus de palha no formato antigo, desenhados ali com o traço atual do Oda, principalmente com o novo estilo de color que o autor passou a usar de um tempo pra cá. Ao fundo vemos os rostos, ali de Shanks, Kobe, Bug, Kuro, Garp, Mihawk, Along e Krieg. E nós também vemos a frase Tomorrow Studio /Netflix, o que pode uma referência ali da forma como o estúdio que está formando, está fazendo um live action, se chama Tomorrow Studio, juntamente com a Netflix, celebrando o grande live action de One Piece. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1088 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, seguimos aqui pra gente falar sobre o capítulo sem Goroaces essa semana, porque, cara, tem tanta coisa pra gente falar só do capítulo. Tem tanta coisa pra gente falar só sobre esse capítulo que não deu tempo, não deu espaço. Se vocês quiserem muito que eu traga os Goroaces aqui relacionados às capas, eu faço um vídeo à parte sobre isso, Vocês mandam aqui nos comentários, LP, eu quero os Goroaces, tal, do capítulo, dessas páginas coloridas. Deixe aqui nos comentários que eu trago um vídeo à parte, porque esse capítulo tá repleto de análises, explicações e pontos extremamente importantes, detalhes extremamente importantes que se você deixar passar, você não vai pegar 100% ali do capítulo. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma. E você também pode se inscrever lá no meu canal de Reacts, o Reacts do Geek Brasil. A gente tá reagindo ao anime de One Piece, está quase lá, a estreia de One Piece 2.0. Até o despertar nós temos One Piece 1.0, Na verdade até ali o time skip, dá pra chamar de One Piece 3.0. Mas entre One Piece 2.0 e 3.0 nós estamos prestes a ver o despertar e a gente vai observar e analisar tudo lá no canal de Reacts. Então clica aí e se inscreva. O capítulo começa com um flashback da velha Marineford, onde Garp está dando uma aula para novos marinheiros. Kobe também está na aula junto de Helmeppo e Grus, sendo sua primeira vez, e ele possui a mesma aparência de East Blue. Garp pergunta a todos os marinheiros o que aconteceria se um bebê e um idoso ficassem presos em uma ilha, e os marinheiros tivessem um barco apenas para acomodar 2 pessoas. Quem eles salvariam? Kobe responde que desceria do barco para que ambos pudessem viver. E assim, o Garp joga um giz na cabeça do Kobe, dizendo que ele está errado. Ele explica que o idoso não tem muito tempo de vida restante, então deixá-lo para morrer seria a escolha certa. Ele questiona por que todos se tornaram marinheiros, argumentando que era para proteger o futuro das pessoas. Garp leva uma tacada de beisebol e é repreendido por um instrutor da marinha após a aula, que pede para que ele não ensine mais essas coisas, alegando que a vida de todas as pessoas são iguais. No entanto, Garp discorda, afirmando que o futuro dos jovens é ilimitado. Cara, é muito legal pensar nessa frase que o Garp acabou dizendo ali para o Kobe, porque ela
casa perfeitamente com a fala do Luffy ali pro Kaido. Enquanto eu estiver vivo, as possibilidades são infinitas. As possibilidades para aqueles que estão vivos são ilimitadas e infinitas, né? O futuro dos jovens são ilimitados. Então tem essa questão muito importante de como o avô e o neto têm ali pensamentos e caminhos extremamente semelhantes. E se você parar para pensar, essa foi exatamente a escolha que o Garp fez com o Ace. Ele salvou ali um bebê junto de si, acreditando que o futuro do garoto poderia ser ilimitado. E ele não poderia salvar o Roger. Ele não poderia salvar o Roger. Ele poderia salvar o garoto. Ele poderia salvar o Ace, porque o futuro dele era ilimitado. A questão mais importante é que Garp leva isso como um mantra. Será que a justiça dele é a justiça ulterior, a justiça que sempre acredita que a resposta está nos jovens e no futuro? Será que a justiça do Garp é a justiça na qual os jovens possuem a resposta? O flashback muda para a Amazon Lily, logo após o incidente de Boa Hancock há alguns dias atrás. Barba Negra concorda em deixar a Amazon Lily, mas está levando consigo 800 marinheiros em um navio de guerra. O vice-almirante Yamakagi observa a situação e ele não faz nada, já que o QG da marinha não deu permissão para lutar contra um Yonkou. No entanto, Kobe se aproxima e oferece a Barba Negra para levá-lo como prisioneiro em vez de seus homens. O vice-almirante Yamakagi permite que Kobe faça isso, uma vez que ele é membro da SWORD. No presente, todos a bordo do navio de guerra de Garp entram em pânico. Eles atiram na mão gigante, mas não conseguem detê-la. Pizarro prepara o grande ataque que acabará com tudo, enquanto Kujaku e Tashigi lideram os marinheiros dentro da embarcação, que estão desesperados para que peguem os botes o mais rápido possível. Vamos para a ilha de Hashinosu e Kobe pergunta ao vice-almirante Garp o que devem fazer, pois se a mão cair, centenas de vidas serão perdidas. Garp responde que se forem os 3, então eles podem salvar a todos. Ele dá as ordens específicas a cada um deles, enquanto o voo do Luffy dá as ordens, a mão de Pizarro se aproxima ainda mais. O vice-almirante assim criará uma abertura para eles. Kobe deve destruir a mão gigante. O Grans deve proteger o navio de guerra dos escombros. Enquanto o voo do Luffy vai passando as ordens, ele vai ressaltando cada posição deles na marinha para que criem confiança. Helmeppo deve cobrir Kobe e Grans. Kobe fica chocado com as ordens, afirmando que não pode destruir algo tão grande assim. Garp o interrompe, explicando que na batalha as decisões devem ser tomadas rapidamente. Então, os 3 seguem imediatamente as ordens de Garp. Os piratas riem, acreditando que Kobe, Helmeppo e o Grans não podem fazer nada sem o Garp. Grans pergunta a Kobe por que Garp confiou a ele a missão de destruir a mão gigante, imaginando se Kobe possui alguma arma ou algo semelhante para fazê-lo. Kobe responde que não possui nenhuma arma, mas vai tentar fazer algo. Os piratas atiram em Kobe e Grans, mas Helmeppo se lembra das palavras do Garp e bloqueia uma bala com sua espada e é atingido pela explosão que ocorre devido ao bloqueio da munição. Kobe e Grans continuam correndo em direção à grande mão de Pizarro, surpresos pela explosão em Helmeppo. Garp se levanta e enfrenta Kuzan. O mesmo pergunta onde Garp estava indo com aqueles ferimentos e o vô do Luffy responde que são apenas ferimentos na carne, de que o seu espírito ainda estava intacto. Kuzan diz que já estava ficando preocupado com ele, mas de repente Garp desaparece e Aokiji percebe que caiu na armadilha do vô do Luffy. Socando a Aokiji em uma velocidade assustadora, o antigo marinheiro vai em direção ao chão. O vice-almirante atropela Kuzan.
O poder do Garp é tão grande que até mesmo o antigo marinheiro não consegue lhe acompanhar. Em seguida, Garp salta pelos telhados, criando uma velocidade absurda em direção ao crânio de Hashinosu e o ataca com um ataque massivo chamado de Galaxy Divid. Vemos nas mãos do Garp a aura do Haki do Conquistador com as onomatopeias que supostamente indicam o poder ao avô do Luffy. Pizarro fica assustado com a velocidade do ataque de Garp e o vô do Luffy parece ter percebido algo em relação aos poderes do membro do bando do Barba Negra. O ataque acerta o crânio de Hashinosu no meio. Uma explosão de Haki acontece por todos os lados, gerando um impacto gigantesco na ilha. O crânio é dividido ao meio de cima a baixo, e o que Garp havia percebido na habilidade do Pizarro é que quando a ilha toma um dano, um membro do bando do Barba Negra também tomará, fazendo sangue escorrer do rosto do vilão. Gruz e Kobe seguem Garp, e Gruz pergunta o que Kobe fará, e Kobe responde que não vai deixar a situação piorar. Kobe pula no ar em direção à mão gigante de Pizarro, e Pizarro está com dor, mas ainda consegue se mover e balança a mão para esmagar o navio de Garp em vingança. Ele luta com todas as suas forças para manter o crânio unido, para impedir a queda da construção de Hashinosu, o que faz Kujaku e os demais marinheiros do navio ficarem escandalizados com os poderes de Garp. Garp começa a sorrir e um novo flashback começa, voltando ao tempo em que Kobe e Helmeppo se juntaram à marinha. Garp e Helmeppo estão conversando no campo de treinamento que foi mostrado para nós na história de capa muitos anos atrás, entre os capítulos 115 e 117. O vô do Luffy percebe que Kobe evolui muito rapidamente, mas tem uma quantidade anormal de lesões nas mãos e nos ombros. Helmeppo revela que Kobe não quer que ninguém saiba, mas a verdade é que ele tem menos habilidades de luta do que uma pessoa normal. Para compensar, ele precisa treinar entre 100 a 200 vezes mais do que os outros. Ele começa a treinar 100 vezes mais e logo percebe que 100 não é o suficiente, e assim acaba saltando para 200 vezes mais. Helmeppo também menciona que Kobe tem treinado em segredo todas as noites, socando o saco de navio de Garp, assim como Aokiji e Garp faziam. Termina o flashback e Garp ainda está sorrindo ao lembrar desse treinamento, enquanto Kobe se prepara para acertar um puta soco no braço de Pizarro. Os piratas riem de Kobe, dizendo que ele não pode parar a mão gigante. Eles afirmam que o título de herói subiu à cabeça do personagem. Hibari acompanha Kobe apenas com o olhar, dizendo que isso era algo muito perigoso. O marinheiro se aproxima ainda mais para dar o grande ataque. Garp está sorrindo, dizendo que se for o Kobe, eles poderão ser salvos, enquanto Kujaku comanda os marinheiros para conseguirem escapar. Kobe está prestes a atacar a mão gigante e pensa que se não conseguir fazer isso, todos morrerão por sua causa. A mão do Pizarro se aproxima ainda mais do navio, enquanto Kobe enche seu punho do Haki do armamento. Raios saem de sua mão, mas as onomatopeias usadas para o Haki do Conquistador avançado não está na cena. Ele dá um soco na mão gigante, destruindo-a completamente em uma página dupla épica. Kobe atravessa o braço do Pizarro na força bruta, como se fosse uma faca quente em uma manteiga. O pirata do bando do Barba Negra não tem velocidade para lhe acompanhar. Os piratas estão em choque com o tamanho poder do Kobe, enquanto Pizarro grita de dor, pois seu braço verdadeiro está quebrado, fazendo um enorme crack. Meus amigos, eu avisei. Eu avisei, jamais subestimem um homem chamado Eiichiro Oda. Jamais subestimem esse cara, velho. Porque, como eu disse lá no Twitter, todo mundo precisa dar vários passos atrás para poder pular. Você precisa pegar um impulso para você pular, né? E assim a gente pode observar que o Kobe foi jogado para trás, porque quando ele veio para frente, meus amigos, veio essa maravilhosidade. E a gente tinha falado, né? O Kobe não é bucha, gente. O Kobe é algo inacreditável.
inacreditável. E a gente pode até mesmo ver aqui que o Oda igualou tanto o Garp, o Aokiji e o Kobe. E eles estão realmente igualados em quesito ali de força física. É claro que tem outros tipos de habilidades ou coisa do tipo, mas pelo menos na questão de força física, ele está igualado, né? Eles estão ali igualados. No capítulo passado, o Aokiji atinge um dom que o Garp fazia em seu saco de pancada no navio. Kobe não sabia quanto tinha treinado, não sabia quanto tempo ele havia treinado, pois nunca tinha precisado chegar nesse ponto em um campo de batalha. E não tinha também o Garp ao seu lado para medir suas habilidades da mesma forma como o Aokiji possuía. O Aokiji tinha uma régua, ele tinha um parâmetro. O Kobe não possuía. Quando o Kobe atravessa o braço do Pizarro, nós vemos o dom gigantesco na cena, com a mesma onomatopeia usado ali para Garp e Aokiji, mostrando que em força física os três estão igualados. Tashigi e Hibari ficam em choque com o tamanho e poder do Kobe. Hibari até mesmo chama Kobe de maravilhoso. Toda a base do Pizarro foi completamente varrida e destruída. O Garp capota o Corso de tanto que ri, emocionado pelas ações do Kobe, enquanto o Helmeppo pergunta se Kobe é mesmo de verdade. E Grans questiona desde quando o garoto tinha essa quantidade de poder. Grans usa uma técnica chamada de Clay Web para criar uma rede gigante de argila e impedir que as pedras atinjam o navio de Garp, enquanto o Helmeppo pula no ar para resgatar Kobe, dizendo para seu amigo que ele era alguém incrível. Os marinheiros celebram o feito enorme de Kobe. Helmeppo abraça o marinheiro enquanto Hibari se joga nos braços do soldado. A filha do Akainu já está totalmente na do garoto. Mas então o Dendemushi toca e Tashigi atende com Garp se comunicando com todos no navio de guerra, instruindo-os a navegar em alta velocidade para se afastarem de Hashinosu. Ele afirma que encontrará uma maneira de sobreviver sozinho, considerando a segurança dos outros como prioridade. Ele diz que a missão deles foi cumprida. Kobe grita e pede para que todos no navio para voltarem, mas Grans impede, chorando. Garp continua dizendo que todos eles são o futuro da Marinha. Na última página dupla, Garp está deitado no chão com uma lâmina de gelo cravada em seu peito. Ele é cercado por todos os piratas do Barba Negra, Kushiryu, Vasco e Aokiji em volta dele. Garp ainda ri enquanto o gelo se espalha a partir do seu ferimento. O rosto de Aokiji é mostrado, mas seus olhos estão ocultos, deixando sua expressão desconhecida. Talvez o gelo esteja escondendo lágrimas no antigo pupilo. O narrador informa que no jornal do dia seguinte as notícias serão divulgadas ao mundo. Basicamente são: o jovem herói Kobe retornou em segurança e o herói lendário Garp desapareceu em Hashinosu, a ilha dos piratas. Caramba, hein? Feitos bizarros neste capítulo, né? O Garp mostrando mais uma vez o potencial para ter o Haki do Conquistador, né? A gente já tá esperando o Vivricard sair. Porque, cara, se o Garp não tiver o Haki do Conquistador, tá de brincadeira comigo, né? Com essas coisas malucas que o cara consegue fazer e tal, né? Mas, caraca, velho, o Garp é inacreditável, né? Até a velocidade dele ali deixou o Aokiji surpreso, né? Isso porque o cara acabou lutando contra o Akainu, né? Mesmo assim, lutando com o Akainu, ele ainda acabou sendo surpreendido pela velocidade ali do avô do Luffy. Nós temos então o Kobe com o Haki do armamento de forma bizarra, né? Cortando o braço do Pizarro e quebrando-o por inteiro, né? Ele consegue atravessar na força bruta, utilizando o Haki do armamento na base da pancada mesmo, de uma forma sensacional. E nós também temos a Aokiji com uma habilidade inacreditável, né? O nível desses caras estão em outro patamar. Caraca, velho.
O Aokiji é inacreditável, cara, porque o cara, mesmo lutando contra o Garp, e o Garp sendo uma pessoa velha, 80 anos ou coisa do tipo, o cara conseguiu parar o voo do Luffy, né? O cara conseguiu parar o voo do Luffy, o que é um feito realmente inacreditável, né? E como falado, né, agora o bando do Barba Negra está com a faca e o queijo na mão para transformar Hashinosu em um reino filiado ao governo mundial. Isso porque o Garp, sim, o Garp vale como uma moeda de troca e essa filiação colocará a marinha a serviço do Barba Negra. A gente trouxe um vídeo bem legal ontem para falar sobre isso, né, de como o Barba Negra pode se tornar ali um rei aliado ao governo mundial, e ele fazendo isso, ele se tornando um rei aliado ao governo mundial, a marinha vai ser submissa a ele, né, e assim nós teríamos Aokiji, Kizaru e Akainu novamente debaixo ali das ações do Barba Negra, né, meio que tipo assim, não novamente, né, mas agindo ali de forma meio que como aliados novamente, né, agora eles são de lados opostos, mas mesmo assim, se o Barba Negra se tornar ali um rei, né, aliado, afiliado ao governo mundial, os três agirão do mesmo lado. E, é claro, né, vai ser engraçado o Tite voltando pra Hashinosu com mais uma derrota, com a ilha inteira destruída e com uma cara de tacho, né? Porque por mais que ele tenha varrido ali o bando do Lau, por mais que ele tenha quebrado tudo ali em Amazon Lily, ele não conseguiu atingir nenhum dos seus objetivos. E, é claro, até ouvido ao Aokiji que o mesmo conseguiu capturar o Garp e o bicho vai ficar feliz e não vai ser pouco. Agora ele tem todas as ferramentas para se transformar em um almirante de verdade, né? Alguém realmente com um grande poder, com uma grande frota, né? Agora como rei, né? Agora como alguém ali que lidera um reinado, ou possivelmente que pode liderar um reinado aliado ao governo mundial, o que mais o Barba Negra vai querer? Ser governante do governo mundial? O narrador então continua dizendo que o Yonkou Luffy do Chapéu de Palha está tomando Egghead como sua fortaleza. No último painel do capítulo, vemos os navios da marinha chegando à ilha de Egghead. Sobe a mensagem do editor nos informando que o cenário está pronto para a grande guerra na Ilha do Futuro. E assim o capítulo termina nos informando que não teremos continuação, infelizmente, na semana que vem.